Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom reencontrar vocês. Vocês estão bem? Espero que estejam. Nesse período que nós estamos tendo todos esses cuidados que são necessários nessa quarentena, é importante a gente frisar a limpeza das mãos, o uso da máscara. Eu não estou usando a máscara aqui durante a aula, mas eu estava usando antes, porque a gravação fica bem melhor sem a máscara. Ok? Então vamos reforçar os cuidados para que em breve, com a graça de Deus, a gente possa se reencontrar. Então, hoje nós vamos iniciar o livro 3, tá? E aí, ao invés de nós fazermos a aula sequencial como está no livro, a aula 9 e 10, nós vamos fazer a aula 9 e a aula 12. Por quê? Porque a aula 9 são os tipos de desenvolvimento, enquanto a aula 12 é elaboração de propostas de intervenção. Então, a gente fazendo essas duas, a gente completa a estrutura da dissertação argumentativa. Lembram que na aula passada a gente viu os tipos de introdução? Pois é, agora a gente vai ver os tipos de desenvolvimento, que completa os tipos de introdução e, consequentemente, a elaboração das propostas de intervenção. Vamos lá? Então, a aula 9, a gente tem os tipos de desenvolvimento, como eu falei para vocês anteriormente, que são desenvolvimento por explicação, desenvolvimento por causa e consequências, faltou um Szinho ali, desenvolvimento por trajetória histórica, desenvolvimento por contraste de ideias e o desenvolvimento por enumeração. Como vai se dar cada um desses? É o que a gente vai ver a partir de agora. O desenvolvimento por explicação, o próprio nome já diz, né? Vai explicar alguma coisa que foi apresentada na introdução. Portanto, o desenvolvimento por explicação, ele provém de um simples questionamento. Então, se é uma explicação, é porque ele está respondendo a algo direcionado à tese escolhida. Por quê? Cada parágrafo é, assim, o desenvolvimento de uma explicação para o problema exposto na tese. Então, quando eu coloco uma explicação, um questionamento dentro da minha tese, consequentemente, no meu desenvolvimento, eu vou explicar aquilo que eu questionei. No livro de vocês, aparece alguns exemplos relacionados a isso. A gente precisa ficar atento ao que se apresenta para poder entender qual o tipo de desenvolvimento adequado. E aí, o exemplo mostra o seguinte: a tese é: o exagero de anúncios publicitários direcionado ao público infantil pode deturpar valores e criar maus hábitos que afetam diretamente a formação das crianças. Então, essa seria a tese. E aí, dentro desse questionamento, aparecem dois argumentos para não só responder a questionamentos que aparecem na tese, porque nessa tese não apareceu questionamento, mas apareceu a elucidação e vai vir a explicação, para que assim o argumento 1 seja a questão midiática, né, como aparece aqui na tese, e o segundo argumento seja a questão do exagero publicitário. Então, dê uma olhadinha aí, dê uma lida no exemplo, porque senão vai ficar muito maçante a gente ficar lendo o exemplo aqui, e vocês têm como acompanhar bem direitinho aí a partir do livro, tá? Então, por que a gente transforma a tese em um questionamento para o desenvolvimento por explicação? Porque o exagero de anúncios publicitários direcionado ao público infantil pode deturpar valores e criar maus hábitos que afetam diretamente a formação das crianças. Então, o argumento 1 responde, que é a questão midiática, e o argumento 2, a questão do exagero publicitário. Pois bem, assim, a gente vai percebendo que explicar, detalhar é importante quando você tornar a sua tese um questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Enfim. E aí você vai perceber também que quanto mais argumentar, explanar,
explicar, mais vai se tornar claro o que você vai querer apresentar no seu desenvolvimento. O desenvolvimento seguinte, o outro tipo de desenvolvimento é por causas e consequências. Acertei ali no S, só errei lá na primeirinha. Explora as causas e os efeitos da situação, problema, exposta na tese. Aí veja bem, quando o desenvolvimento ele acontece por causa e consequência, né, em um parágrafo, que aqui, como melhor elaborar esses parágrafos? Eu posso colocar 2 parágrafos. Eu coloco a causa, no outro, a consequência. Se de repente eu coloquei na minha introdução mais de uma causa, eu posso colocar em um parágrafo causa e consequência e no outro também causa e consequência. Se na minha tese eu coloquei já apontando as causas e as possíveis consequências, eu posso também colocar em um parágrafo causa, no outro iniciar a outra causa que eu apontei na tese e, por fim, elencar as 2 causas na consequência que eu espero que o meu tema apresente. Veja bem, gente, tudo isso que a gente está frisando, tanto a introdução quanto agora o desenvolvimento, eles têm que estarem relacionados diretamente à temática. E essa temática é a abordagem central daquilo que nos apresenta o tema com os textos motivadores. Eu não posso esquecer, em hipótese alguma, dos textos motivadores, o conteúdo que é abordado nesses textos, ok? Então, independente, certo, da forma que você vai apresentar, é importante que você coloque-se de maneira bem direta com relação a frisar, né, mencionar, para que as 2 fiquem bem evidentes. Agora, professora, e se eu colocar assim, a causa disso é isso e isso, a consequência disso é isso e isso? Não pode, gente. Sabe por quê? Porque quando você expressa no seu conteúdo a causa, o examinador já vai entender que aquilo foi o que motivou, certo? E quando você coloca a consequência, é o resultado daquilo que foi motivado. Deu para entender? Então, nesse caso aí, a gente percebe claramente que algumas situações, como tem aí o exemplo no livro, e isso vai ficar bem evidente, que é essa relação de causa e consequência. Aí veja, o tema, a tese seria: o diálogo entre pais e filhos parece estar em crise atualmente. A causa, uma das causas pode ser sexualidade e drogas. A questão desse diálogo está em crise. E a consequência seria o isolamento desses adolescentes, dessas crianças. Aí aparece outra causa, a falta de tempo. Agora, na quarentena, exceto os profissionais da área de saúde e dos serviços necessários, os pais estão tendo bastante tempo com os filhos. Alguns até estão reclamando, mas deixa para lá. E a consequência, né, é que os filhos, pelo fato dos pais não darem atenção devida, principalmente por conta dessa questão do tempo, eles perdem a confiança nos pais, porque não há um diálogo, não há reciprocidade, tá? E aí, gente, o diálogo entre a família é algo necessário. Então, é uma consequência bem trágica para a formação do indivíduo. Mas, enfim, mostrando isso para dizer a vocês o seguinte, que independente da forma, claro, a consequência ela deve vir sempre após a causa, certo? Mas você pode trazer causa e consequência, causa, consequência, e pode trazer causa, consequência, causa e consequência. Eu acredito que deu para entender o trocadilho aí, tá bom? O outro tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento por trajetória histórica. Lembram que no tipo de introdução, a introdução por contextualização, eu mencionei que você pode trazer fatos históricos na introdução? Pronto. Na trajetória histórica, nesse tipo de desenvolvimento, você também pode trazer. Por quê? O passado
ao presente, pode fazer uma ligação também ao futuro. Não existe hoje, a nossa pandemia, ela está mostrando alguns elementos do passado. Então, muitas coisas que nós estamos vivenciando ou que vamos vivenciar, elas estão, muitas não, gostaria de corrigir, tudo está relacionado ao passado. A gente sempre traz alguma coisa de lá, né, do passado, para o presente, para poder evidenciar alguns fatos, até mesmo da nossa vida, né, da vida pessoal, da vida familiar, a gente vai sempre lembrando alguma coisa. Então, esse desenvolvimento por trajetória histórica, ele é bem interessante no tocante a essa ligação. Agora, é importante também frisar o seguinte: você não pode só fazer essa ligação histórica sem uma boa argumentação para o que está acontecendo, certo? É importante fazer essa ligação, apresentar o fato, mas trazer esse fato à realidade, ok? Então, a defesa pode ser feita, muitas vezes, utilizando argumentos históricos. Pois é, na história, vejam que o história está com H maiúsculo, justamente para frisar que os fatos históricos, eles são importantes para a atualidade, que se encontram as razões para grande parte dos problemas de ordem social, política e ambiental. E por que não dizer as questões econômicas também, que está dentro do social e política, né? Mas que hoje está sendo tão debatido. Foi até a nossa última proposta relacionada à questão da economia. E vejam bem, essa trajetória histórica, ela frisa algo importante para a competência 2, que é justamente o seu repertório sociocultural. Quando você fortalece o repertório sociocultural, você dá a margem de conhecimento, de outras áreas de conhecimento. E essa abrangência, ela se dá justamente quando você faz citações, né? Quando você faz trajetória histórica, quando você apresenta dados, mas a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco, tá? Ou na próxima aula. E aí, gente, a tese exemplificativa que aparece é justamente a observação de fatos passados. Desculpa. Ela vem da seguinte forma. Desculpa. A observação de fatos passados é importante para a compreensão do presente e uma previsão mais segura do futuro. Aí veja que no desenvolvimento relacionado a isso, aparece pesquisadores, aparece a evolução tecnológica relacionando o passado com o presente, aparece a questão econômica e também a questão política. E no fato da questão política, aparece a direta já, principalmente no que se referiu ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Então, repertório sociocultural, ele se dá através dessa interligação com outras áreas, a interdisciplinaridade, que se dá justamente com trajetória histórica, citações, pesquisas e todos os outros elementos que enriquecem esse tipo de desenvolvimento. No desenvolvimento por contraste de ideias, é possível contrastar argumentos contrários e favoráveis, evidenciando um posicionamento. Não é bem da época de vocês, mas é mais relacionado à minha época. Antes, esse contraste de ideias aparecia como os pontos positivos e negativos. E a gente podia até colocar no texto. A respeito disso, os pontos negativos são isso, isso e isso. Os pontos positivos são isso, isso e isso. Porém, hoje, não se coloca mais no texto diretamente. Assim como causa e consequência, também não se coloca positivo e negativo. Por quê? É o contraste de ideias. E aí, quando você se posiciona, que apresenta elementos que dá a ideia de ser negativo, o examinador já vai entender. Quando você apresenta pontos como resultado positivo, o examinador também, consequentemente, já vai entender. Você não precisa mais utilizar, até porque se tornaram clichês, e o clichê, no texto dissertativo, ele é totalmente desnecessário. Uma estratégia é enfatizar os argumentos que validam a tese escolhida e, ao mesmo tempo,
relativizar os argumentos contrários. Vejam bem, para muitos, a aprovação do uso da maconha, por exemplo, um exemplo bem conhecido nosso, é algo positivo. Para outros, é algo negativo. E aí, você apresenta num tema como esse o contraste de ideias. E no livro de vocês, o que aparece é algo que também é muito discutido, que é o sistema de cotas. Sistema de cotas para estudantes de escolas públicas, solução para a elitização do ensino superior brasileiro, questionamento. Então, no desenvolvimento, diz que alguns consideram válido, certo? E outros não muito, porque isso pode limitar até mesmo o acesso de alguns ao ensino superior. Mas, por outro lado, a maioria apresenta como algo positivo. Enquanto uns dizem que limita, outros dizem que amplia. Então, pode ser esse contraste de ideias um elemento bem favorável na hora da sua discussão, principalmente se for um tema de ordem mais polêmica. Lembre-se disso, temas de ordem mais polêmica, ele pode trazer claramente, você apresentar na sua tese esse contraste e depois você argumentar bem no seu desenvolvimento. E, por fim, o desenvolvimento por enumeração. Nós tivemos, na aula dos tipos de introdução por enumeração. Veja que aqui eu não coloquei nada evidenciando esse slide justamente por isso. Por quê? Ele é autoexplicativo. Você coloca na sua introdução 2 ou 3 elementos que no seu desenvolvimento você vai, em cada parágrafo, enumerar essa explicação, que é justamente a argumentação no desenvolvimento por enumeração. Fatos mencionados na tese, certo? Enumerados na tese, vão servir de base direta para essa enumeração no seu desenvolvimento. Assim, a gente fecha o conteúdo dos tipos de desenvolvimento, que é a aula 9. Passando, então, para a aula 12. Gente, só frisando o seguinte. Esse período que nós estamos fazendo essas aulas online, ele está sendo importante justamente porque vocês não estão parados. Além das aulas do SAS Enem, nós estamos tendo essas aulas aqui também. Porém, quando nós retomarmos as aulas presenciais, as aulas físicas, nós vamos, em alguns momentos, fazer uma revisão de todo esse conteúdo que a gente está mostrando nas aulas, para que eles fiquem ainda mais evidentes na mente de vocês, no conhecimento de vocês, porque o Enem ainda está mantido todas as datas e eu acredito, pelo que está se apresentando, não vai ter alteração. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso, ok? E por falar em Enem, a aula 12 é a elaboração de propostas de intervenção. Veja bem, a proposta de intervenção dentro do texto dissertativo argumentativo, que é justamente dentro da parte do texto a conclusão, eu colocar ali, acabei não esquecendo, e vocês sabem bem que a proposta de intervenção é a conclusão do texto, ela tem um peso diferenciado. Por quê? A competência 5, das 5 competências que são avaliadas pelo Enem, ela está relacionada diretamente à proposta de intervenção. Lembrando que a competência 5, a nota dela é isolada das outras 4 competências, porque o que aparecer dentro da conclusão em relação às outras competências é avaliado anteriormente, mas o conteúdo em si da proposta de intervenção, ela se relaciona diretamente à competência 5. E aí, gente, com relação a isso, nós temos 2 tipos de solução para a conclusão. Vejamos, nós vimos os tipos de introdução, nós vimos os tipos de desenvolvimento e agora a gente está vendo os tipos de proposta de intervenção. Mas, eu vou dizer a vocês o seguinte,
para o Enem, vocês devem usar os dois tipos de solução. Por quê, professora? Porque o Enem, ele tanto pede uma solução articulada, quanto uma solução detalhada. E essa solução articulada, ela acontece justamente porque a conclusão, ela deve estar ligada diretamente à introdução e ao desenvolvimento. Ela está ligada diretamente às outras partes do texto. Por isso que as partes são interligadas dentro da sua conclusão. Lembram que eu disse a vocês que o examinador, se ele tiver alguma dúvida, ele pode ler a introdução e a conclusão e ver a conexão que há entre elas, ou seja, a coerência que há entre elas, se há realmente uma coerência direta, se elas se completam, se há coesão entre elas. Então, se fosse algo solto, algo aleatório, ele não precisava, a conclusão não precisava estar interligada. Eu falaria lá o que eu quisesse, eu daria a solução que eu quisesse também, mas não é assim. Além dela estar interligada, ela deve ser detalhada. E o Enem pede que os elementos da proposta, eles apareçam claramente, que é justamente o agente, que é quem vai fazer, certo? A ação, que é o que o agente vai fazer. O meio, como o agente vai fazer aquela ação. E a finalidade, para que o agente vai fazer aquela ação, como ele vai fazer e para que, qual a finalidade que ele vai fazer a ação, ok? Então, professor, eu coloquei o agente, coloquei o meio, coloquei a ação, coloquei a finalidade e só tirei 160 pontos. Por quê? Ou, de repente, pode ter tido algum probleminha e a senhora só colocou 120 pontos. Por que eu não tirei nota 200? Já que eu coloquei todos os elementos, fiz uma interligação e ficou assim. Porque faltou justamente o detalhamento, certo? E o detalhamento não é só eu dizer o governo envie verba para os estados para por meio de medida provisória para ampliar o Sistema Único de Saúde. É muito breve, né? Muito objetivo. Eu tenho que detalhar bem como é que o governo vai fazer isso, com quem o governo vai fazer isso, essa ação, qual ação realmente que ela vai ser proposta. E lembrando bem, o meio e a finalidade, ele já aparece mais no final, certo? Você pode seguir essa sequência, porque é uma sequência bem mais controlada com relação à questão da proposta de intervenção. Agora, vejam bem, professora, eu coloquei o agente e eu apresentei duas ações. No final, eu disse a finalidade para as duas. É preferível que você coloque apenas uma ação, um meio, um agente e uma finalidade, mas que seja bem detalhada. Se você conseguir colocar mais de uma ação e detalhar bem as duas, tranquilo. Mas é bem pouco provável que no espaço de linhas que deve aparecer na conclusão, né, você consiga fazer esse detalhamento tão bem feito. Então, eu aponto, eu só não, né? Os examinadores do Enem, a cartilha do Enem aponta isso, que é melhor que você coloque apenas uma ação, mas que ela venha bem detalhada. Ok, gente? Então, eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho as nossas aulas, que vocês... Estou lá no grupo com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou completamente à disposição. Vejam que às vezes nem tem horário, né, para responder. Respondo pela manhã, respondo à tarde, respondo à noite, quase meia-noite. Só não respondo de madrugada, tá? Porque ao contrário de vocês, eu durmo de madrugada. Então, assim, eu espero que a gente possa estar conseguindo chegar diretamente a vocês, que esse é o nosso principal objetivo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de todos. Até!